Olá, doutora, tava doida para te conhecer. Tudo bom? Prazer. Tudo jóia. Eu tô recebendo a doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista. E fazia tempo que eu queria te conhecer, porque várias pessoas já me indicaram o seu trabalho, inclusive, que é um trabalho maravilhoso. Até o Tili estava comentando agora. Que diferença que isso faz, né, mama? A mama também dando tchauzinho ali. Pelo jeito tá cuidando de todo mundo, né, doutora? Pegando no pé de todo mundo. E a gente precisa realmente se cuidar. E essa pauta de hoje, a proposta é justamente mostrar que esse cuidado começa na infância. E já que as crianças não têm a consciência que a gente tem, a quantidade de informação, né, sobre os alimentos, sobre a atividade física, é muito importante que a gente consiga passar isso para eles, né? E ainda mais que os índices de obesidade no Brasil aumentaram muito. É verdade. Então a gente tem hoje mais quase 33% da população de crianças obesas. Nossa, é uma muita calamidade pública. É verdade, isso. é verdade. Então, é uma epidemia, a gente pode considerar assim. Na verdade, 22 milhões de crianças estão sobrepeso ou acima do peso. E a gente pode dizer que isso é um conjunto de fatores que está levando as crianças a ficarem assim, né? A comida cada vez mais industrializada, as atividades internas dentro de casa, o medo da violência, muitas vezes os pais não querem que a criança saia na rua para brincar, aí acaba fazendo da sala um parque de diversões, só que, na verdade, o gasto calórico é zero, né? E o falar não para a criança, às vezes é mais difícil, né? Porque você tem que pegar no pé várias vezes. E às vezes parece que constringe. Ai, não vou falar não pro meu filho, ele vai chorar. Não, é nessa fase que a gente tem que parar com isso. E é o não de agora que vai tornar um adulto melhor. E mostrar qual é o limite, né? A criança o tem que limite saber. dessas crianças. Na verdade, eu acho que assim, são 5 fatores primordiais, porque não é igual adulto. Você está acima do peso, lógico que vai ter maior índice de infarto, problemas que a criança também pode ter no futuro. Mas a obesidade na infância traz, primeiro, olha só que engraçado, a célula de gordura da criança, ela vai crescendo, vai ficando gordinha, ela estoura e vira 2, 4, 8, é exponencial. E na fase adulta, você não faz células de gordura, você só incha ela. Então, uma criança obesa vai ter uma tendência altíssima de ser um adulto obeso. Entendi. Então, mesmo que a genética propicie, então, famílias que têm uma genética que vai da obesidade, isso existe, é verdade. Se a gente conseguir tratar isso na fase de infância, você reverte esse quadro. Você melhora o metabolismo dela. Para a gente ver como é importante. Segunda coisa, se você tem uma criança obesa, você vai perder centímetros finais. Então, poderia ter 1,70, 1,75, não vai chegar nisso por causa da obesidade. A obesidade atrapalha no crescimento. Então, são consequências que você não consegue voltar atrás. Atrapalha no crescimento do desenvolver os caracteres sexuais, ou seja, puberdade, de ter a menstruação na hora certa, dos meninos terem, então, aquele micropênis que a minha mãe fala, nossa, por que tá tão pequenininho? E isso pode atrasar a puberdade e não ter a estatura final. Entendi. Fora os fatores, né, assim, de dermatite, de problemas ortopédicos, que aí não vai querer fazer exercício, a gente tem os fatores sociais. Que também sociais é o quê? Agressivo em casa, não quer ir bem na escola, não se dá bem com ninguém. Por quê? A criança não sabe manifestar igual adulto. Ela não está se sentindo bem com aquilo, está atrapalhando, ela agride. Então, você emagrece uma criança, eles vão melhor na escola, eles se comportam melhor em casa, todos esses fatores. A gente separou algumas perguntas aqui para você dizer para a gente se elas são mito ou se são verdade. Vamos começar? Dieta para adultos podem ser aplicadas no cardápio das crianças. Mito ou verdade? O que você acha? Eu acho que é mito. Mito. Então, a criança está em desenvolvimento. Então, eu tenho que ter qualidade de vitaminas, de sais, de minerais, porque não é só a questão de emagrecer. Eu tenho que propiciar o emagrecimento e aumento da estatura e formação dos órgãos. Então, por exemplo, dietas radicais como a gente tem aqui, Dukan, que é ótimo para adulto, se for bem acompanhada, criança nunca poderia fazer um tipo de dieta dessa. Então, tem que ser com qualidade os alimentos, diminuição da quantidade, os horários corretos, as substituições, e às vezes a gente tem algumas coisas que eu até trouxe aqui pra gente mostrar. Criança não pode tomar remédio. Existem sim algumas indicações, doenças mais graves, Prader-Willi, algumas síndromes, você tem que usar medicação. Mas o ideal é a dieta, o exercício, uma orientação multidisciplinar, a mãe pegando no pé, o pai, e a gente tem algumas coisinhas para enganar. Quer ver, Rê? Vamos mostrar então já. Já entramos nesse assunto, eu gostei. Aliás, quando o pessoal já estava montando aqui esse pratinho, eu já me interessei, porque a embalagem já me chamou a atenção. Falei, que coisinhas gostosas são essas? Não cheguei a experimentar. O que é?
É um chocolate emagrecedor. Ah, é? A Kátia adora isso daqui. É mesmo? A Mama já me pediu um agora. Isso eu não conheço. Daqui a pouco eu te levo um, Mamá. Tá. E o que ele tem de emagrecedor? Então, são algumas substituições que a gente pode fazer para as crianças, é isso? É, pra facilitar, porque vai chorar que quer um doce, dá esse chocolate. Esse chocolate tem só 17 calorias. Na verdade, não é um chocolate, ele tem picolinato de cromo e 5-hidroxitriptofano. Tá. Nossa, que palavrão é esse? São coisinhas naturais que tiram a vontade do doce, tiram um pouquinho a ansiedade. Como são fitoterápicos, são coisas que são mais naturais, elas não têm contraindicação. Nossa, é bom! Não é um Copenhagen, assim, um Lindt. Mas é gostoso, tem gosto de chocolate. Eu acho muito bom. Nossa, engana legal. A Mama gosta, não gosta, Mama? Eu achei que eu fosse mastigar alguma coisa que fosse, sabe, aquela coisa meio insossa, assim. Não, mas é saboroso, é bom. Então, e não tem açúcar? Não tem açúcar. E em vez de ser uma cápsula de um remedinho que tiraria a vontade do doce, você come um chocolatinho e já engana. Pois é. E já pode apresentar isso para a criança desde cedo, então? Pode, isso daí pode. A partir de que idade? Não, isso daí não tem contraindicação. Existe a quantidade, então 5 anos pode 1 ou 2, a partir dos 9 pode 3 chocolatinhos, aí depende do peso da criança, você tem a quantidade correta. E quantas calorias tem uma barrinha dessa? De 17 a 19. Só pouquinho. Que beleza. A gente vai falar desses aqui já? Vamos lá. Gostei, vou colocar na minha bolsa. Isso é uma sopinha que a gente tenta fazer, tem um gostinho gostoso mesmo, mas ela tem muita quantidade de ferro, de zinco, de todos os nutrientes que às vezes a criança não quer comer dentro das vitaminas. É difícil, come verdura escura, ai não quero, chora, tem que comer o leite direito. E aí você com isso engana, em vez de ser uma cápsula, dentro da sopinha tem todos os nutrientes para absorver, para crescimento do osso. Então essa é a mistura para fazer uma sopinha. E ao contrário de muitas sopinhas prontas que a gente encontra no mercado hoje em dia, que são altamente condenadas pelos médicos pela quantidade de sódio, essa aqui tá ok. Na verdade, não é uma sopa para não ter caloria, que tem coisa... É um remédio com vitamina que é em forma de sopa. Bom para se alimentar. Isso. Que bacana, gente. Muito bom. E isso aqui é o quê? Isso é bem legal. Ele tem uma substância aí dentro que tira a vontade também do doce e ao mesmo tempo tem colágeno. E então, que parece uma gelatina, né? É um colágeno, pode comer. É uma balinha de gelatina. Vou experimentar tudo aqui hoje. É que acho que está com a etiquetinha aqui atrás. Tem algum que tá sem? Não. É fácil de tirar. Então isso já estimula para não ter flacidez na quantidade correta para a criança, que é diferente do adulto. Tá. E tem essas substânciazinhas que tiram a vontade do chocolate. Que bacana isso. Olha lá. É uma gelatininha mesmo. Aí tem vários sabores. Quanto que uma criança pode comer disso por dia? Uma só. Uma só. E um adulto? Adulto aí, depende da grama que você põe, mas geralmente 1 a 2. É durinho, né? Tem de abacaxi, tem de melancia, tem de laranja. Essas coisas legais no mercado, o pessoal acha que a gente tem que sofrer para fazer dieta, né? Tem algumas alternativas que dá pra gente substituir. É claro que o alimento, quando tem mais gordura, fica mais saboroso. Só que eu acredito que quando a gente acostuma essa criança desde pequena, que não precisa ter excesso de gordura para ter sabor, fica muito mais fácil esse paladar, esse apetite estar educado no futuro, não é, doutora? E, na verdade, é um estímulo que a gente tem que dar, né? Experimenta, mistura nas coisas para... Japonesinho, eles comem comida japonesa desde piquititico. E é um hábito alimentar que você cria, né? É verdade. Então, na verdade, a gente tem que mostrar... E mesmo que seja feio, tem que obrigar, às vezes, a comer, tá? E ele vai criando esse hábito, porque a papila gustativa das crianças é diferente. Então, na verdade, eles não gostam mesmo de coisa muito azeda, é mais azedo para eles. Então, a verdura é pior no paladar deles. Mas você pode misturar com algumas coisas para diversificar. E aquela história de deixar a comida mais divertida para as crianças? Contar historinha, montar no prato uma situação, contar uma história dentro com aqueles ingredientes que você escolheu para aquela refeição. É legal? Também pode funcionar? Porque para eles vira uma brincadeira. Então, o Superman vai vir te buscar se você comer isso. Olha que bonito que você vai montar o prato. Eles adoram. Se você ensinar, você tem que colocar colorido, você que tem que fazer, também vira uma diversão. É um brinquedo. Isso estimula eles. Até tem canais, né, que eu tô super nessa fase de assistir desenhos e canais infantis. Um dos canais infantis mostra como você fazer brincadeiras com o alimento. E ao mesmo tempo você já aproveita e come depois. Você monta bichinhos, faz coelhinho, faz patinho, faz galinha, faz de tudo. Com os alimentos mesmo, usando azeitona, usando fruta, usando legumes. E sempre um alimento in natura, né? Isso também é legal para a criança já tendo contato
com os alimentos crus também e conhecendo de onde vem, porque muitas vezes conhece só o prato pronto, mas não sabe de onde vem um molho de tomate, por exemplo. Não sabe que é o tomate que faz o molho. Então isso é também interessante para já ir apresentando isso para as crianças, Brincar né? de panelinha, de aprender a cozinhar, eles adoram essas coisas. Então vai estimulando, apresentando e vai experimentando junto. Vamos lá para mais um mito e verdade? Obesos têm mais vitaminas e crescem mais devido ao peso. Mito, né? Você inclusive acabou de comentar isso. Então a gente sabe que o baixo peso e o aumento de peso, os dois interferem no crescimento. Então a gente pensa que só os pequenininhos que não crescem. Não. A obesidade bloqueia o fator de crescimento, que é o IGF-1, e você não vai desenvolver tudo o que poderia. Tá certo. Vamos lá para mais uma pergunta. A obesidade prejudica o crescimento da criança. Aí já está respondido. Já respondemos, né? É verdade. Vamos lá para a próxima, então? Próxima pergunta. A obesidade necessita de ajuda multiprofissional. É verdade, né? Por quê? Não adianta só ir numa consulta e a gente vai pedir todos os exames, porque também não é só a comida e o exercício, né? A gente tem que ver se não tem problemas de tireoide, problemas de cortisol alto, insulina, testosterona, enfim. A gente tem que ver todo o metabolismo dessa criança, dosar as vitaminas para começar um tratamento adequado. A parte hormonal também pode ser muito importante nesse momento, né? Muito, porque às vezes você está tratando uma coisa e você tem uma obesidade por doença. Depois que você teve essa consulta, tem um estímulo, eles saem animados, a mãe, o pai, a criança. O primeiro e segundo mês vai muito bem, mas depois começa a ficar cansativo, porque a criança chora, a criança não quer mais. E aí a gente sabe que o tratamento de obesidade em criança é ao longo do tempo, porque eu não posso fazer com que ela perca 5, 7 quilos no primeiro mês, às vezes, o que eu faço com o adulto. É proibido porque atrapalha o crescimento. Então a perda é no máximo 300 gramas a 500 gramas por semana, no máximo. Então é um tratamento longo e os pais têm que se dedicar e têm que falar não, e tem que ter a educação física junto, e tem que ter às vezes um psicólogo, porque muitas vezes as crianças engordam para chamar a atenção dos pais. E a gente tem que ter esse trabalho em conjunto. Então uma coisa longa, então pelo menos de 6 meses a 1 ano de tratamento para depois estabilizar o peso e aprender a comer sozinho. Então muitas vezes a criança acaba comendo muito porque está conseguindo dessa forma a aprovação dos pais que acham aquilo lindo, né? Que a gente fica realmente muito satisfeito quando a criança limpa o prato, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Vamos lá para mais um mito ou verdade? Criança obesa deve fazer cirurgia bariátrica, verdade ou mentira? Ou mito? Então, a gente é mito, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que vai no consultório, meu filho tem 16 anos, eu já fiz bariátrica e eu quero que o meu filho faça agora, né? Não, isso não existe. Então, a gente tem alguns casos de indicação de cirurgia bariátrica para crianças que têm risco iminente de morte. Aí são casos, assim, muito isolados. Extremos, né? A bariátrica é quando a gente não conseguiu de nenhuma outra forma o sucesso do emagrecimento. Antes disso, a gente tem que conseguir estimular a dieta e exercício, ver a dosagem de hormônios para ver se não tem alguma alteração e na fase adulta começar às vezes com remédio. Fazendo a terapia medicamentosa, você não tendo um sucesso, aí depois de 2 anos você poderia pensar num balão, numa cirurgia bariátrica em casos que você está prejudicando a qualidade de outros órgãos do corpo. Mas criança nunca é a primeira indicação. Deixa eu aproveitar essa foto aqui que a gente está mostrando para fazer uma pergunta também, porque a gente vê um bebê assim, gordinho, cheio de dobrinhas, é a coisa mais gostosa que pode existir, né? A partir de que momento ou até que idade a gente pode considerar um bebê bem gordinho como uma condição normal? Ou a partir de que momento a gente deve se preocupar com essa criança, com excesso de peso? Então, o excesso de peso, ele é mais significativo e preocupante depois dos 2 anos de idade. Porque até, olha que engraçado, até os 2 anos de idade, a criança não cresce por hormônio de crescimento, e sim pela alimentação. Então, o leite materno, inclusive tem estudos de leite materno que diminui a obesidade. Então, nutriente correto, tudo até os 2 anos é que faz estimular ele crescer e formar alguns células-alvo para poder desenvolver melhor esse metabolismo e o desenvolvimento sexual dessa criança. A partir dos 2 anos, a gente começa o aumento do hormônio do crescimento. Nisso, a gente precisa que as estruturas dos órgãos tenham vitaminas no grau correto, hormônios no grau correto, para ter essa regulação do corpo. Então, a partir dos 2 anos é que a gente pode falar que é o momento correto da gente cuidar dessas crianças para não ter um excesso de peso. Vamos lá, próxima pergunta. Obesidade é uma doença hereditária, mito ou verdade? Esse tem a resposta verdade e mentira. Pode ser, né, na verdade. Na verdade, a gente tem 430 genes já vistos que interferem na obesidade.
Mas, é como eu falei, se a gente tem uma genética para isso e a gente começa a cortar desde criancinha a produção dessas células de obesidade, você consegue minimizar o quadro de obesidade ou até reverter totalmente. Então, tem fatores hereditários, sim, mas a gente não pode falar, já que todo mundo é gordinho em casa, ele vai ser gordinho. Não é assim. Tá. Aliás, o momento de quebrar essa obesidade é na infância, para a gente ter células de gordura menorzinhas e um metabolismo melhor. Então, se de repente uma família de pessoas que estão acima do peso e tem uma criança nessa família, é importante que todo mundo acabe entrando aí num esquema saudável de vida que vai acabar repercutindo nessa criança também, né? E dar uma vida muito mais saudável para ela no futuro também, não é, doutora? E olha, isso é verdade, porque assim, a gente às vezes, não vai dar certo. A gente tem, por exemplo, estudos com pacientes com 200, 250, 300, a família inteira. Você consegue reverter a obesidade dessas crianças e eles não ficam. Olha, que legal. Então é muito legal mesmo. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Obesidade infantil não tem cura, mito ou verdade? Ai, tadinho, já pensou? Pelo amor de Deus, né? Tem, na verdade, nem é assim, não vamos falar que é uma doença, não, é um estado de sobrepeso e a gente está lá para ajudar, né? Então, os pais, os tios, os amigos, os médicos, para a gente reverter essa situação. Na verdade, ter obesidade é que vai criar doenças. Que doenças? Infarto, derrame, problemas ortopédicos, gordura de fígado. Então, é um estado que a gente tem que reverter para não ter complicações futuras. Então, nesse caso, é mito, né? Mito. Obesidade infantil não tem cura, mito. Muito bom. Mas essas fotos, né, que ficam aparecendo dos bebês gordinhos, realmente são muito gostosinhos, né? Mas nessa fase, então, não tem preocupação. O bebê pode estar cheio de dobrinhas, pode ser gordinho, não tem problema. Desde que seja com leite materno, né? Que seja saudável. Não aquela mamadeira adoçada com açúcar refinado. Para pequenininho, meu Deus do céu. Pior que eu já vi essa cena, quase tipo um troço. Vamos colocar aqui uma pergunta de uma telespectadora. Meu filho pode tomar qualquer remédio para emagrecer? Quem está perguntando é a Jamile, de Jordanésia, São Paulo. Não, pelo amor de Deus. Então, a gente tem coisas indicadas, como essas que a gente mostrou, que são fitoterápicas, que são mais para a parte natural. Existem coisas que, às vezes, a criança é muito ansiosa. Então, a gente dando alguma coisinha para ansiedade, ela consegue reverter esse quadro. Tem quadros de compulsão. Então, por exemplo, síndrome de Down, são crianças que têm mais compulsão. O que é isso? Eles não têm noção que já comeram e a quantidade. Então, se der 3 bolos para comer, vai comer os 3 bolos. Isso tem a ver com leptina, grelina, são coisas no cérebro. Não tem a resposta que diz que já está saciado. Exatamente. Então, você tem remédios que dão esse bloqueio, que falam para a criança que vai dar uma maior saciedade. Então, são indicados sim. Existe também, por exemplo, aquele Xenical, que é o Orlistat, que reveste o intestino e puxa gordura. Em crianças, a partir dos 14 anos, dependendo do caso, pode ser usado. Né? Sibutramina está proibido, então no Brasil a partir dos 18 anos. Antigamente a gente podia a partir dos 16, hoje não pode mais. Mas a tendência da gente, como endócrino, não é da medicação desse tipo. É a gente orientar uma dieta, ver os exames, ver se tem hormônios alterados, ajudar a mãe, como que ela pode driblar essa criança, né? Mostrar para ele a importância e às vezes dessas opções para ajudar, na verdade. Né? Isso tudo tem que ser muito personalizado, realmente, estudado caso a caso, como você está falando, né? Assim como aquela primeira pergunta que a gente mostrou, que é a dieta que a mãe ou que o pai faz, não pode ser ministrada para os filhos, assim como um adulto não pode pegar uma dieta que está usando e passar para um amigo, para um parente, muito menos para as crianças, né, doutora? Com certeza. Vamos lá para mais um mito e verdade, então? Mais uma pergunta na tela. Pergunta de telespectadora. É a Patrícia de Socorro, São Paulo, pergunta o seguinte. O meu filho não come muito e é obeso. Isso significa que ele come escondido? O que pode acontecer nesse caso, doutora? Então, realmente ele pode não comer muito a quantidade, mas ele pode estar errando na qualidade. Então, às vezes, ele come bisnaguinha de manhã, ele come um Toddy. Aí ele depois come muito arroz com feijão e pouca verdura e depois ele come um lanche à noite, um lanchinho. A quantidade não tá. Mas ele só está comendo carboidrato, ele não tem vitamina nenhuma. Então, às vezes, criança, não é só a quantidade, é a qualidade desses alimentos. E tem os fatores hormonais. Então, tem realmente doenças, cortisol alto, essa resistência insulínica. Então, crianças que têm acantose nigricans, você já viu? Umas manchinhas que fica assim, fica mais escuro nas dobrinhas, debaixo do braço. Isso é uma coisa que chama resistência insulínica e a incidência alta de virar diabetes e você tem que bloquear esse hormônio dessas crianças. Então, tem que
procurar um médico, um endocrinologista, ver se está tudo normal de hormônios e também pensar que não é só a quantidade, a qualidade dos alimentos que vai valer aqui. Então, além do que ele está comendo, que pode estar ruim, né? Alimento de má qualidade. Também. Você acha que eles na escola vê o lanche legal do amigo e não pega o salgadinho do aluno? Pega, a criança gosta do que é gostoso, que nem a gente. Mas também pode ser um descontrole hormonal, como você falou, por isso tem que ser avaliado, né? Minuciosamente. Muito bom, né? Fica a dica mesmo. Aliás, que dica preciosa para todos os pais, prestarem muita atenção, porque a gente não está falando de um momento, de uma condição atual somente. A gente está aqui falando do futuro dessas crianças, né? Do futuro delas enquanto adultos, expectativa de vida que pode muito bem ser reduzida se continuar com essa obesidade. Pode reduzir de 5 a 20 anos, dependendo do que essa pessoa levar, né, em termos aí de obesidade ao longo da vida. Então, realmente precisa atentar para esse assunto com a seriedade que ele merece. Por isso, eu quero agradecer a doutora Maitê Pimentel, endocrinologista, que esteve com a gente esclarecendo as dúvidas, tá bom? Vou deixar também aqui o contato através do site, tá? Doutora, né, abreviado, DRA, doutora Maitê Endócrino. Maitê, você vai colocar um TH, tá bom? Então, DRA, Maitê com TH, endócrino.com.br. Obrigada, Muito viu? obrigada. Até a próxima. Adorei, viu, nosso bate-papo. Obrigada, até a próxima.